falou pro cara que eu não era dona do terreno. Só que eu fiquei tranquila com a orientação que eu recebi de vocês. Falei, não, eu tô com o usucapião rodando e tal, inclusive eu dei entrada no usucapião, né, nessa fase da venda da chácara. E aí agora o pai do meu filho está movendo uma ação para mim contra o estelionato e tentando puxar o uso do capião para a ação. É isso que eu queria conversar com o senhor, se ele pode fazer isso. Não, fica tranquila, Raquel, vou te orientar muito bem. Você sabe o quanto eu gosto do assunto, o quanto eu entendo do assunto, sim. Né? Fiquei muito feliz esse ano. Tanto é que quando eu falei com uma amiga minha sobre a questão, eu falei, Raquel, o doutor Júlio, ele é sumidade no assunto, você está muito bem amparada. O meu livro de uso capião, tanto o uso capião puro, que é o vermelhinho, como o uso capião extrajudicial, se tornaram os livros mais vendidos no Brasil de uso capião. Eu falo que os nossos estudos são estudos práticos, com amor, com carinho, então estou aqui para te ajudar. A verdade é uma só, sabe, Raquel? O ser humano, ele gosta de ganhar no grito as coisas. É do ser humano, eu não diria nem do brasileiro, é do ser humano, né? Você vê o que está acontecendo lá na Rússia, com a Ucrânia, então as pessoas gostam de ganhar no grito, né, no terror. Então é muito comum numa briga, num fim de relacionamento, ainda mais se a pessoa não aceita, ela quer incomodar, ela quer machucar, ela quer ferir. E é isso que a pessoa quer fazer com você. Então, o que você vai ter que fazer, Raquel? Com muito carinho. Você vai ter que blindar o seu psicológico, o seu lado psicológico. Eu sei que as pessoas falam besteira, ofendem, mas você tem o autocontrole da situação. Você tem uma ação de uso capião, porque você tem os requisitos, a posse, mais pacífica, animus domini. Você fez o que tinha que fazer, né? Você está trabalhando com a súmula 237. O que é a súmula 237 do Supremo? Você vai usar o uso capião para se defender em qualquer situação. E você fez sua parte. Exatamente. A sua parte você fez. Agora a outra parte, a gente não sabe o que essa pessoa pode fazer. Essa pessoa pode fazer um... Estelionato não existe. Posse não tem nada a ver. Posse é sui generis. Quem compra a posse também vai vender a posse. Se eu tenho um imóvel irregular, eu vou vender a posse, eu vou fazer uso capião. Então, isso é boato de tonto. Eu falo que no mundo jurídico, no meio jurídico, o que mais tem é gente arrogante que acha que sabe tudo, né? E a gente tem que ser humilde. Por isso eu falo, quem faz tudo não faz nada. Porque você acha um pouquinho de cada coisa. E é muito comum, né? O outro lado, dependendo quem oriente, falar um monte de groselha, falar um monte de besteira. Olha, aqui eu vou fazer uma ação de estelionato. Que isso? Estelionato, primeiro, não é nem ação, uma denúncia criminal, uma denúncia crime. Depois, vai ter que ser analisado pelo MP se é crime, senão vai ser arquivado. Então, assim, é muita conversinha para pouca realidade e algo eficaz. Então, não entra nessa, não. Por que eu acionei o senhor? Porque, assim, eu sei que a parte de vocês está sendo feita. É a sua parte. O senhor, porque lá ele assim, a nossa parte, né? O senhor como meu advogado, e a gente está entrando com a parte do uso capião. Só que quando eu peguei o processo, que essa moça mandou em PDF para mim, tá toda a ação de uso capião sendo citada lá dentro. Por isso que eu falei, deixa eu ver com o doutor, por que ele tá puxando, ele ainda faz menção que a ação ela é inválida, porque eu não tenho tempo de posse e tal, ele tenta fazer um monte de coisa lá, né? Aí eu falei, bom, deixa eu ver com o doutor Júlio se ele pode fazer isso e o que isso me impacta, assim, porque um pouquinho de orientação que eu tive com essa moça que pegou ela fez a gentileza de puxar o PDF dessa denúncia, né, e falando do uso capião, ela falou para mim, Raquel, você está muito bem amparada e ele pode querer puxar, mas aí ele vai ter que se manifestar na uso capião. Ele não pode querer anular uma ação, ele não é juiz, ele não tem esse poder. Aí eu falei, bom, mas eu quero falar com o meu advogado para ver. Não tem sentido, porque, né? Assim, as pessoas querem ganhar no grito e usando instrumentos errados, né? Se ele quer que o seu uso capião seja improcedente, o que ele tem que fazer? Ele tem que se habilitar o seu uso capião, contestar. Que também, Raquel, vou dizer para você com muita propriedade, se ele se habilitar ou contestar, não quer dizer que você perdeu a ação. Você vai ganhar do mesmo jeito, se você provar e está provando os 3 pressupostos, posse, mais pacífica nos donos. Então, na verdade, acho que talvez seja mais para te aborrecer, criar um transtorno em você, do que propriamente atrapalhar o seu direito, entendeu? Sim. Então, porque assim, quando eu entrei lá no apartamento, graças a Deus, aí o que eu fiz, doutor? Eu fiz uma besteira. Eu vou falar para o senhor que eu fiz uma besteira, porque assim, eu sempre penso na boa fé. Então eu faço as coisas achando que o ser humano vai ter boa fé. O rapaz que comprou a chácara de mim,
Eu dei toda a documentação, que inclusive está no processo de uso capião, certo? E aí, ele ficou em pânico, porque o Fábio não quis assinar o documento e tal, não sei o que, da totalidade da chácara. Aí ele falou para mim, eu quero uma garantia até o uso capião sair. O que eu fiz? Eu lavrei a escritura do apartamento que eu moro no nome do dono do terreno, que agora é dono da chácara. E o que ele fez? Você lavrou uma escritura pública de posse. Foi o que você fez, né? Então, eu falei, eu tenho isso, prova. Eu tenho prova que o dono, a pessoa que tem a posse da chácara hoje, é uma pessoa que comprou de mim. E para eu mostrar a boa fé, que eu não estou de má intenção, que eu não estou cometendo nenhum ato ilícito, até com toda a base que o senhor me passou, eu dei a escritura para ele. Eu falei, ele falou que eu não tenho interesse no apartamento. A compra e posse no Brasil, ela é real. Todo mundo compra posse e vende posse. Não tem nada de crime, nada de irregular. Aí o que esse rapaz que está na chácara fez? Procurou o Fábio, fez uma proposta para o Fábio para me tirar do apartamento para que ele pudesse passar a escritura do meu apartamento para ele. Eu falei, não, mas isso é uma garantia, não é uma moeda de troca. Eu moro com meu filho, menor de idade, eu estou desempregada. Aí eles estão querendo me colocar na rua, só que assim, tudo puxando, querendo anular a ação do uso capião. Por isso que eu falei, bom, a minha salvação hoje, doutor, é essa ação. Mesmo que a dona lá fala que a gente não vai conseguir a escritura. Eu falei, não tem problema. Até para você não confundir, Raquel, deixa eu explicar direitinho. Ó, escritura pública é uma coisa, registro é outra, e contrato de gaveta é outra. Contrato de gaveta é qualquer instrumento público que a gente possa fazer. Escritura pública, quem faz é o tabelião de notas. Nós somos obrigados a lavrar a escritura pública para conseguir registrar um imóvel quando nós fazemos uma transação imobiliária regular. Escritura pública não substitui o registro do cartório de imóveis, que só existe um, matrícula. Matrícula antes era transcrição. Então, você ter feito uma escritura pública, isso não muda nada. Não muda nada. Às vezes a pessoa que comprou se sente melhor, mais segura, mas não muda nada. Não muda nada porque você é possuidora e você vendeu o que você poderia vender, que é a posse. Não tem nada de errado, não tem nada de crime. E quem comprou, né? Eu ia falar quem comprou, mas quem já comprou já sabe disso. Tanto é que pagou um valor abaixo do mercado justamente por isso, por ter comprado um imóvel irregular. Exatamente. Então, e ele está tendo lucro lá, viu, doutor? Ele montou uma usina de energia solar lá no terreno. Então, na verdade, eu falo que quem compra e quem vende posse, não tem gente boba. Né? Quem está vendendo está sabendo, quem está comprando está sabendo. Basta fazer o contrato correto, que é o contrato de cessão de direitos possessórios, porque aí ninguém está enganando ninguém. E foi isso que foi feito. Certo. Então, não entra nessa pilha, não. Brinda seu psicológico, eu sei que é difícil, né? Falar é fácil, mas brinda seu psicológico e você vai fazendo as coisas conforme for acontecendo. Então, essa denúncia pode ser que seja arquivada, não tem lógica. Se não for, você vai na delegacia prestar depoimento, depois vai ser arquivada depois. Precisa ver, né? Provavelmente eu acredito que não vai dar em nada isso, não tem lógica. Inclusive, por essa situação toda, eu até mandei para a doutora Esther, eu estou com medida protetiva contra o pai do meu filho. Por agressão? Ele já está instaurado inquérito e tudo, porque ele começou a me ameaçar, ele começou a me agredir, envolvendo terceiros, fazendo denúncias por pessoas que não têm nada a ver com a minha vida. Eu mandei tudo para a doutora Esther. Inclusive já está instaurado, ele já tem a medida protetiva, eu mandei tudo para o senhor. Né, faz a sua parte, faz a sua parte, prova a posse, o animus domini, que é a alma de dono, a intenção de ser dona, faz a sua parte. Sim. A gente consegue na vida tomar conta das nossas atitudes, dos outros não. E quando a gente tenta tomar conta das atitudes dos outros, a gente se frustra, se sente mal. Então faz a sua parte. A partir do momento que ele vai tomando algumas atitudes, você vai tomando outras, que nem você se sentiu ameaçada. Então você fez uma medida protetiva. Você fez o que cabia para te proteger. Então faça isso, segue o teu caminho. Infelizmente as pessoas são assim, né? As pessoas querem ganhar no grito, mas você tem o seu direito e você está correndo atrás dele. Não existe causa-ganha, mas a chance de dar certo é muito grande. Você vendeu da forma que poderia vender, está regularizando da forma que poderia regularizar, então tem tudo para dar certo, tá? Se ele não concorda, ele que faça uma habilitação no processo, faça uma contestação após a citação, ele que faça uma ação de nulidade e vai ter que provar. E mesmo jeito que ele vai ter que provar, você vai ter o direito de se defender, viu? Então, doutor, deixa eu te pedir uma orientação em relação assim. Eu fiz o contrato de compra e venda da chácara que a gente está discutindo no uso capião. Ele
pegou a gente elaborou a escritura, não registrou, tá? A escritura do meu apartamento como garantia até sair o processo de uso capião, para dizer que eu não estou de má fé. Ele fez direto com o Fábio, que é o pai do meu filho, um novo contrato de compra e venda do terreno. Mas são discussões diferentes. Você está fazendo uso capião com base na posse que você tem. Se ele começar a criar documentos, aí depois, o que você pode fazer? Você pode fazer uma ação declaratória de nulidade de ato jurídico, porque ele está criando simulações, entendeu? Mas nesse momento você fez o certo, você está correndo atrás do uso capião porque você tem a posse, tem os direitos possessórios, entendeu? Certo. Agora eu vou perguntar para o senhor outra coisa. Beleza, saiu o uso capião, causa ganha, porque assim, eu mandei um documento para o senhor de um contrato que eu fiz com o Fábio, que foi um acordo entre cavalheiros, que a área toda é minha, mas ele fez um contrato dando fração da área para reduzir a pensão alimentícia. Olha o rolo que a gente fez, para poder ajudar ele e me ajudar. Ele está discutindo que eu não sou dona da área inteira. E eu passei para o senhor, está até lá no e-mail, eu não sei quem que montou o processo, se foi a doutora Esté, eu falei, gente, esse documento, esse documento é um documento que eu estou mandando para o senhor saber a validade da minha defesa. E foi juntado no auto. Esse documento que eu mandei para vocês, que é da fração do terreno, é o que ele está se calçando, dizendo que eu não sou dona da área total, mas lá não pode ser desdobrado. Esse documento, ele é utilizado para convencimento, ele é utilizado como um justo título e boa-fé. Isso não vai determinar que você ganhe ação ou perca ação, né? E nem ele. E nem fração e nem totalidade. Nem totalidade. O uso capião é com base na situação fática, situação real. Se você tem a posse da totalidade, você vai fazer uso capião da totalidade e vai ganhar provando o ônibus domini, posse mansa pacífica, né? Além da posse. Então, é um documento que não vai te atrapalhar, mas também não vai te ajudar. O que vai fazer você ganhar uso capião é você preencher os requisitos. Certo. Eu estou discutindo no uso capião a totalidade da área. Esse documento não pode me prejudicar. Não, te prejudicar não. Não te prejudica não. Ok. Legal. Aí outra pergunta que eu vou fazer para o senhor. Ganhamos a posse. Ganhou uso capião. Amém, glória a Deus. Ganhou uso capião, você vai se tornar proprietária. Isso, aí eu continuo sendo a proprietária. Aí, quando isso tudo se resolver, eu posso voltar com o senhor e falar, doutor, agora eu quero discutir essa ação da posse da pessoa que está lá e que destratou o contrato de compra e venda comigo. Porque ele fez isso, o senhor concorda? Aí já uma ação, quando existe um contrato, ou você faz uma ação de rescisão do contrato, com tutela antecipada, não depende da situação concreta, ou você faz uma ação de nulidade, mas aí tem que ter uma simulação, um vício no negócio jurídico. Então aí você a gente pode analisar direitinho para acertar a ação diante do caso concreto. Mas nesse momento, o que você tem que fazer? Se concentra em provar a posse, fazer o que você tem que fazer. Né? Igual você fez a medida protetiva, porque você se sentiu em risco. Segue o teu caminho. Eu te falo com muito carinho e muita propriedade. Não adianta a gente ficar pensando o que ele vai fazer, o que ele pode fazer. Não, você faz a sua parte. Cada um faz a sua, né? Uhum. Tá bom? Qualquer coisa eu tô aqui. Aí, ótimo. Então resolvemos isso tudo. Aí, assim, outra coisa que eu ia pedir para o senhor me orientar é o seguinte. Estava pedindo aquele laudo do topógrafo. Aí eu vi que, como eu estou na justiça gratuita, eu tinha direito de ser nomeado pelo juiz esse laudo, porque eu não tinha condições de pagar, né? Não tenho condições de pagar esse laudo. Eu até falei, eu não sei se foi uma outra pessoa, não foi a doutora Esté que falou comigo, eu não sei como que está esse processo. Por quê? Eu gostaria de acompanhar esse perito no local quando fosse nomeado pelo juiz. Não, isso você vai ficar sabendo, né? Quando o perito for fazer a perícia, a topografia, o georreferencial, e aí você vai acompanhar se existe a possibilidade sim, tá? Vamos se concentrar em pensamento positivo e vai dar certo. Se concentra no que você pode fazer. Eu estou muito tranquila, doutor, porque eu sei quão competente, tão bom profissional o senhor é. Eu, às vezes, entrei em pânico, fiquei meio nervosa. A gente é ser humano, mas, né? assim, é natural, porque eu não quero estar na rua com meu filho, né? Não, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É claro que não existe causa-ganha, depende de um judiciário que, às vezes, age com má vontade. Tem juiz ou juíza que é ruim, que é fraco, né? Então, tem tudo isso que pode atrapalhar um desejo, um sonho. Mas tem recurso para isso, tem meios para isso. Então, o importante é fazer bem feita a nossa parte, né? Eu sempre falo para os alunos isso, a nossa parte. Se a gente for se preocupar com o que os outros podem fazer, a gente fica maluco e não dá conta do que a gente pode fazer de bom, né? Então, tá
tá jóia. Essa ação, ela tem audiência presencial ou ela tramita só com base em documentos? Uso capião normalmente não tem audiência, pode ser que tenha. Se o juiz entender necessário, o juiz a juiz, o Poder Judiciário, ele marca uma audiência para fazer algumas confirmações. Normalmente é audiência de instrução e julgamento, para apresentar uma prova oral, né? Testemunho, depoimento pessoal das partes. Mas normalmente não tem, porque a gente ganha esse processo com provas documentais. Certo. Aquele pessoal que eu mandei para o senhor em relação a ser os confrontantes, eu vi no nosso processo que eles foram intimados. Eles são intimados, eles têm que se manifestar via advogado? Como que funciona? Porque, na verdade, assim, eu não acho... Eles são citados, né? Quando a pessoa fica sabendo do processo pela primeira vez, é citado. Intimado é para dar andamento, né, do processo. Então, eles são citados e eles podem apresentar contestação, podem apresentar uma peça dizendo que não tem nada a declarar, ou não podem simplesmente não fazer nada, é o que a maioria faz, e é melhor ainda. Isso, então é isso que eu ia falar para o senhor. Eles provavelmente não vão se manifestar, mas eles foram citados. Foram citados. Isso para a gente é até melhor. O processo, o uso capião, a demora está numa citação. Depois a citação já vai para a fase final, que é o levantamento topográfico e a decisão. Então tá indo muito bem, viu? Tá indo muito bem. Sorte a nossa. Amém, amém. E eu vou falar para o senhor, com essa situação toda, como o pai do meu filho tirou os olhos da uso capião, ele está discutindo uma outra questão comigo, nem contestação a gente vai ter, doutor. Então, vai dar certo, vai dar certo. Vamos pensar positivo. E eu sempre falo que a vida não adianta te pensar muito só no futuro, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai resolvendo. Porque se a gente se concentrar no futuro, então, eu acho que ele vai... E às vezes nem é isso que vai acontecer. Vamos viver um passo de cada vez para fazer tudo bem feito, né? Por isso que eu gostaria de conversar com o senhor, para me sentir um pouco mais tranquila também. Mas agora você está mais tranquila, não tá? Essas dúvidas... Não, meu filho ficou muito chateado, doutor, ele chorou muito. No dia que a gente recebeu essa intimação, meu filho teve vômito a noite inteira, mexeu muito com o emocional dele. Não pode, viu? Você tem que estar bem até para acalmar ele, né? Se você não está bem. Exatamente, assim, a minha parte, assim, eu fiquei muito chateada, porque a gente nunca espera que um pai possa querer mal ao próprio filho, porque ele está querendo me agredir, mas ele esquece que a gente tem um filho em comum. Né? Infelizmente o ser humano... Então, essa é uma situação assim, é complicada. O ser humano é muito complicado, né? O ser humano é difícil, é difícil. Mas, cabeça boa, você tem que orientar bem teu filho, tem que estar bem, porque energia boa chama coisas boas, né? Energia ruim tá tudo errado, né? Concordo com o senhor, eu estou muito esperançosa que isso tudo vai correr bem. Uma última dúvida para a gente encerrar, eu também não quero ficar tomando muito tempo. Imagina, é um prazer te ajudar sempre. Esse processo todo, ele corre assim, por exemplo, não teve contestação, a gente conseguiu fazer o laudo, ele demora anos ou nessa questão que não tem contestação, não tem manifestação, como que pode ser? Eu dei uma entrevista, na TV Justiça, no programa Artigo 5º. Tinha um outro doutrinador também, e eu lembro que na entrevista recente ele falou assim, os capião, ação demorada. É nada, é sinal que não advoga, com todo respeito. É sinal que não atua na área. Quem advoga na área sabe o que eu estou falando. As ações de uso capião duram hoje 1 ano, 1 ano e meio. Eu tenho várias decisões no Brasil todo, menos de 1 ano. É claro que tem fórum que vai enroscar. Claro que tem. Mas não é o processo de uso capião que vai enroscar, é qualquer ação, porque o cartório é ruim, né? Então, importante falar isso. Então, não é... Eu fico tranquila porque eu acredito, eu tô na esperança, doutor, que até o final desse ano a gente resolva isso. Né? Porque assim, como não tem contestação, vamos colocar assim, que isso saia... E eu falo pro senhor que eu fiquei muito feliz em saber que é uma juíza que está julgando, porque mulher, quando envolve outra mulher, eu acho que ela tem um pouco mais de empatia, do meu ponto de vista, né? Vamos pensar positivo. Vai dar tudo certo, sim. Vamos pensar positivo e fazer um trabalho bem feito, né? Tá certo, tá então, bom? doutor. Muito obrigada, viu? Um abraço, fica com Deus. Tchau. Amém. Prazer falar com você. Tchau, tchau. O senhor também. Tchau, tchau.